Boa tarde, pessoal. Vou pedir encarecidamente para vocês sentarem para a gente dar início à nossa primeira sabatina com 5 perguntadores da Brasil Conference 2022. Eu tenho a honra de apresentar o moderador do painel do Sérgio Moro, o professor pesquisador de Harvard, Hussein Kalut, e ex-secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Boa tarde a todas e a todos, muito bem-vindos para a Brasil Conference, ano 2022, um ano muito importante para o nosso país, um ano muito significativo para o que pode ocorrer com o nosso futuro a partir do próximo ano. Nesse sentido, a Brasil Conference entendeu ser apropriado organizar no âmbito dessa edição uma série de debates com personalidades políticas, do mundo político, que têm se apresentado como potenciais ou possíveis postulantes ao Palácio do Planalto. Nesse sentido, se deu o convite ao ex-ministro da Justiça, ministro Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro de Estado da Justiça, como eu falei, e possível postulante a um cargo ou no Legislativo ou no Executivo. Ele poderá responder melhor no debate de hoje. E, para nos acompanhar nessa roda viva, ou nessa sabatina, qualquer nome vocês queiram dar, os convidados, enfim, um painel praticamente todo feminino, tá? E um privilégio ter muitas mulheres em todas as sabatinas da Brasil Conference, com todas as frentes democráticas. Eu queria começar apresentando as debatedoras e o debatedor. Eliane Cantanhede, jornalista da Globo News, jornalista do jornal O Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, que é parceiro da Brasil Conference e na transmissão da conferência através do seu site. A Eliane está participando em inúmeros outros painéis. Queria apresentar a professora Gabriele Oliveira, professora da Escola de Educação de Harvard e antropóloga, que nos dá a honra de sua presença aqui. Queria apresentar a Isabela Reis. Isabela é aluna da Harvard Kennedy School, e nós fizemos questão de inserir em todas as sabatinas alunos da universidade para também interagirem com os nossos convidados. E, por último, o Dr. Augusto Botelho, advogado criminalista e também consultor da Human Rights Watch, entre outras atividades como professor, como pesquisador e como ativista em diversas frentes do campo do direito. Bom, ministro Sérgio Moro, seja muito bem-vindo. Eu queria, antes de lhe franquear a palavra, informar que toda e qualquer sabatina será efetuada com o máximo de equilíbrio, o máximo de moderação, e exigimos que todos os participantes na plateia e quem está aqui no palco que respeitem o decoro em conformidade, o decoro estabelecido pela conferência em conformidade com as regras das universidades que apoiam essa conferência, de modo que ataques de caráter pessoal não serão aceitos e muito menos tolerados aqui. Podemos divergir democraticamente, podemos apresentar pontos de vista dissonantes, mas não podemos ofender e nem atacar a honra das pessoas. Tá bom? Bom, começamos? Eu queria primeiro passar a palavra para Isabela. Deixa eu explicar o contorno. A ideia é que o convidado não faça uma apresentação, mas responda às perguntas de todos que estão aqui no palco. Queria começar com a Isabela. Isabela é a nossa aluna, então eu queria privilegiar o corpo de discentes da universidade, um corpo de discentes que tem trabalhado de forma hercúlea para colocar essa conferência em pé. Isabela, você tem o privilégio de fazer a primeira pergunta. Vai lá. Oi. Tá ligado aqui? Então, funcionando. Ministro, primeiro, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada pela sua presença. É um prazer estar representando a comunidade de alunos brasileiros aqui de Harvard, MIT e todas as universidades de Boston.
Eu queria começar lhe endereçando uma pergunta que eu acredito que o senhor já tenha se confrontado com, se não no âmbito público, talvez no âmbito privado, da sua própria consciência. Sempre foi público que o presidente Bolsonaro é defensor da ditadura militar, faz apologias públicas à violência, inclusive uma exaltação pública a um torturador. E, além disso, ele teve uma carreira parlamentar, no geral, pouco relevante. Sabendo de tudo isso previamente, a minha pergunta é por que o senhor tomou essa decisão de se juntar a esse projeto de governo lá em 2019? Primeiro, boa tarde a todos. Um grande prazer, uma grande honra estar aqui nessa conferência do MIT, da Harvard, das demais universidades aqui de Boston. Acho que é a minha segunda vez aqui. Na terceira eu posso pedir aquela música do Fantástico, né, quando acontecer. Mas é sempre um prazer. Isabela, eu acho que nós temos que destacar o seguinte. Deixei a magistratura porque eu tinha um projeto. O projeto principal era consolidar o combate à corrupção no Brasil, que é um tema importante e relacionado, não é uma questão de vingança, não é uma questão de punição, é uma questão relacionada ao rule of law, que é algo fundamental, um baluarte da democracia. A gente não pode avaliar hoje, tá, aquela decisão de 2018 com o olhar que a gente tem hoje, voltar os relógios lá atrás. Sim, era um personagem controvertido, mas em 2018 havia muita expectativa de que ele delegaria boa parte das funções do governo dele para aquilo que é dito dos superministros, para mim e para o Paulo Guedes. Agora, o ponto fundamental aqui, que a gente tem que colocar em perspectiva, é que eu deixei o governo. E eu deixei o governo e isso foi doloroso. Não para mim, eu fiz a coisa certa. Eu tenho muito orgulho de ter deixado o governo Bolsonaro. Agora, eu fui uma das pessoas que, deixando o governo Bolsonaro, fui mais criticado e vítima de fake news desse governo. Então, se eu quisesse, se eu realmente fosse um cúmplice dessas coisas erradas do governo Bolsonaro, estava lá até hoje como ministro da Justiça. Poderia ter virado, ainda se fosse um cúmplice maior, teria virado ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu coloquei desde o início, eu não me vendo por cargo. Agora, eu fui realmente com as melhores das intenções. E como todo brasileiro que eventualmente votou no Bolsonaro em 2018, não me sinto cúmplice de nada errado. O que eu me sinto, sim, é desapontado. Agora, eu saí no momento certo, mostrando que o meu projeto era um projeto diferente do presidente da República. Muito obrigado, Isabela. Obrigado, ministro. Professora Gabriele Oliveira, você. Ministro, muito prazer. Obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite também da Brazil Conference. A minha pergunta é sobre educação no Brasil. Para mim, é um tema muito importante e, com a pandemia, a gente viu que o Brasil foi um dos últimos países que conseguiu, com estruturas, trazer crianças de volta à educação, às salas de aula. A gente tem um problema muito sério com como os professores são pagos ou mal pagos, professores de escola pública no Brasil, e não me parece que é uma área onde muita atenção é dada a longo prazo. O senhor, como pré-candidato ou pleiteando algum cargo relacionado ao governo, qual é o papel da educação e o que o governo deve fazer para assegurar uma educação de qualidade para todos no Brasil? Gabriela, acho que essa é uma questão fundamental. Todo governante começa dizendo, ou nas eleições, ou durante o início do governo, que a educação é fundamental, a prioridade, mas, na prática, não é tão prioridade assim pelo que a gente vê do estado da educação no Brasil. Nós temos que ressalvar que existem determinados locais que têm se destacado na educação pública, pelo menos considerando o contexto brasileiro. Por exemplo, eu tenho ouvido muito bem, sempre muito citado, da Teresina, do anterior prefeito, que fez uma remodelação nas escolas fundamentais lá em Teresina, no Piauí, que é um dos estados mais carentes do Brasil. Então, é possível, sim, dar passos importantes para o aprimoramento da nossa educação. Agora, tanto na educação como em qualquer outro setor, é importante a gente destacar, e isso eu tenho percebido, me colocando como pré-candidato à presidência, ou postulante desse centro democrático para essa construção, as pessoas muitas vezes esperam uma bala de prata. Precisa ter uma bala de prata que vai resolver os problemas em todas as áreas.
Isso não existe. Né? Isso não existe. O que faz uma boa educação pública é um pouco na linha do que você perguntou. São bons professores, que precisam ter, sim, treinamento, capacitação, precisam ter remuneração condigna e, claro, precisam ter também cobrança de desempenho, para que a gente possa alcançar bons resultados. Nós estamos construindo, né, o nosso programa, nós temos pessoas trabalhando também na área de educação e temos aquelas propostas que são relativamente tidas como necessárias para a gente ter uma educação pública de maior qualidade. Por exemplo, a gente tem que caminhar para um sistema de ensino integral. A grande dificuldade disso é os custos, mas nós vemos estados que têm feito isso, ou seja, não é algo exatamente impossível. Nós temos que finalizar aquela reforma do ensino médio, que foi feita durante o governo Temer, que ainda não foi implementada totalmente. Nós temos que preparar os nossos estudantes para os desafios futuros do ensino digital. Né? Tem que colocar na sala de aula linguagem de programação, como em alguns lugares até já se está fazendo, mas, no fundo, precisa, sim, de dinheiro, né? Embora o dinheiro não seja, ele precisa ser bem aplicado, não adianta só colocar mais dinheiro, mas precisa, principalmente, planejamento, dedicação e esforço para a gente poder melhorar a educação pública. E acho que é um passo realmente fundamental. Você gostaria de seguir arguindo? Aproveitando que o tema é importante. Pode. Porque um outro pedaço para mim dessa pergunta que é importante é a questão da primeira infância. Né? A gente sabe que, isso eu estou citando o índice de necessidade de creche no Brasil, que tem mais ou menos 5 milhões de crianças que estão fora da creche, necessitando creche. Então, como que a gente pode resolver um problema onde pais e mães cuidadores precisam sair para trabalhar, e se a gente quer que a economia, né, melhore, as pessoas precisam ter condição digna de poder sair para trabalhar, mas o investimento na primeira infância em creches de qualidade que cheguem aos mais vulneráveis ainda é muito raro. Então, como também direcionar os esforços à primeira infância no Brasil? A questão é realmente importante. O que eu tenho defendido, tá, é que a União Federal, o governo federal, deveria assumir maiores responsabilidades em relação ao sistema de ensino. O governo federal ele fica muito focado nas universidades públicas, especialmente nas federais ou nos institutos federais, e o ensino fundamental, o ensino médio e a primeira infância, muitas vezes ficam negligenciados. Claro que, como eu disse, existem focos de qualidade, mas a grande dificuldade é como você universalizar índices mínimos de qualidade. Agora foi recentemente aprovado no Senado Federal e está indo para a Câmara, que é aquela proposta do Cine, né, que é o sistema, como se fosse um sistema único de saúde, mas o sistema único de educação. Talvez aí seja um caminho. Agora, o ponto fundamental, isso a gente conversando com especialistas em educação para construir o nosso programa, é definir as prioridades. O que eu ouço da maioria dos educadores em relação a esse tema, que a prioridade ainda deve ser o ensino fundamental. Investimento em alfabetização e em matemática. Agora, concordo com você, precisamos dar um passo além para a primeira infância, porque é uma forma não só de preparar os nossos jovens, né, as crianças, para o futuro, que é uma área, uma fase da vida no qual a assimilação de conhecimento ela é fundamental para dar os passos seguintes, mas, igualmente, porque ele tem esse aspecto que você bem mencionou, que acaba possibilitando, principalmente, que mulheres que tenham poucos recursos consigam ingressar no mercado de trabalho, deixando os seus filhos em locais nos quais elas vão ter os seus cuidados. O que acho que precisa acontecer mesmo, e esse faz parte do nosso programa, é um deslocamento do foco do governo federal para essas áreas de primeira infância, ensino fundamental e ensino médio, com foco especial no ensino fundamental. Talvez uma maneira de fazer isso, e até nós estávamos ali discutindo, seria transferir do Ministério da Educação as atribuições relacionadas ao ensino superior para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Seria uma forma, olha, o foco tem que ser outro, para estabelecer isso de uma maneira ali definitiva. Mas tudo passa por um programa, a meu ver, federal de educação, no qual a União Federal possa coordenar esses esforços
de uma maneira mais intensa com estados e municípios. Não podemos também partir do pressuposto que o governo federal possa concentrar nele todas essas atribuições, mas uma coordenação federal mais intensa, a meu ver, é absolutamente necessária. Obrigado. Eu queria passar a palavra para a Eliane Cantanhede. Eu vou aqui na onda da Isabela e da Gabriela para saber o seguinte, ministro, o forte do seu currículo é que o senhor foi um juiz federal em Curitiba, que ganhou notoriedade para o bem e para o mal, ou para o mal, pela Lava Jato. Né? O senhor nunca disputou uma eleição para vereador, deputado, senador. O senhor nunca ocupou um cargo executivo em nenhuma instância, e quando o senhor tentou no Ministério da Justiça, o senhor teve enormes dificuldades para negociação com o Congresso Nacional e com o seu próprio chefe, presidente da República. Então, eu lhe pergunto, num momento como esse, em que nós temos um desmanche em tantas áreas, nós temos tantas dificuldades na economia, eu lhe pergunto duas coisas. Por que o senhor quer ser presidente da República e por que o senhor acha que tem um instrumental para ser presidente da República, sobretudo num momento difícil como esse do Brasil? Eliane, eu não desisti do Brasil, eu não posso desistir dos sonhos das pessoas de mudar o Brasil para melhor. E esse é um momento muito delicado na vida do Brasil. Nós estamos vendo essa polarização que tem acirrado os ânimos, e, com todo respeito, né, a esses candidatos que estão na polarização, são candidatos muito ruins, são candidatos que representam um governo do passado, né, que fracassou na economia. Nós sabemos que a recessão de 2015 e 2016 foi plantada no segundo termo do governo Lula, além de ser um governo manchado por escândalos de corrupção. E, do outro lado, nós temos aqui um governo que também não entregou. E, nesse momento, eu acho que todos os brasileiros de bem têm que se unir para oferecer alternativas ao país. Não é? Concordo com você, tive problemas com o meu ex-chefe, mas quem não teria problemas com o presidente da República? Então, havia, assim, ali uma dificuldade. Quanto à Lava Jato, né, me desculpe, mas eu tenho um grande orgulho do trabalho que foi feito na Lava Jato. A gente desmantelou, né, um esquema de corrupção gigantesco. A gente conseguiu responsabilizar pessoas que se achavam acima da lei. Né? Presidente da Câmara, presidente da República, dono de empreiteira, pessoas que se entendiam que controlavam o Brasil faz décadas. E a gente teve ali, claro que foi um trabalho institucional, não é só um trabalho... Não foi só um trabalho individual, está aqui, né, o ministro até Barroso, em relação ao qual eu tenho uma grande admiração, que foi sempre um grande apoiador da Lava Jato, e é simples assim, corrupção e democracia não se combinam. Hoje até li um artigo do Carlos Alberto Sandenberg, que coloca o dedo na ferida. Como é que vai dizer que alguém ele é corrupto, mas ele é democrático? Não é. Se você está vivendo uma democracia vendida, se você precisa, para construir maioria parlamentar, subornar parlamentares, lotear a máquina pública, vender o erário, a gente está no caminho errado. E talvez por isso, Eliane, que a gente esteja há 30 anos preso nessa armadilha de baixo crescimento, porque a gente vai fazendo concessão ética a cada momento, e ao invés da gente obter crescimento econômico, a gente está aqui estagnado. E as pessoas olham para o Brasil e pensam, puxa, cadê as instituições funcionando, fazendo o que espera que precisa ser feito? Tem uma correlação muito clara. Tem uma correlação muito clara, e vocês podem procurar os livros aí de ciência política, inclusive aqui dos Estados Unidos, aquele livro famoso do James Robson, do Daron Acemoglu, Por que as Nações Fracassam, os livros do Francis Fukuyama, que é uma correlação clara entre qualidade das instituições e crescimento econômico. Porque crescimento econômico precisa de previsibilidade, precisa de segurança jurídica e precisa de respeito às regras do jogo. Como que você vai construir um país próspero, baseado numa ideia de que as pessoas podem cometer crimes e jamais serem punidas porque são poderosas economicamente ou politicamente? Então, eu coloquei meu nome à disposição,
Claro que a gente precisa discutir educação, a volta do crescimento econômico, mas um ponto fundamental, a gente precisa voltar a discutir a qualidade das nossas instituições. Não há como você construir uma democracia próspera baseada em uma delinquência organizada. E eu estou preparado para isso. Eu encarei esse desafio lá da Lava Jato, lá atrás. Não foi fácil, foi muito difícil. Depois do Ministério da Justiça, sim, eu não tive apoio do presidente para a consolidação do combate à corrupção. Mas a gente conseguiu avançar, sim, na área da segurança pública. Fomos nós lá que enfrentamos, transferimos as lideranças do PCC de São Paulo, que estavam lá desde 2006 em São Paulo, que ninguém tinha coragem de mexer, mas a ousadia e a coragem de fazer a coisa certa. E o que a gente precisa hoje, no Brasil, são lideranças dispostas a fazer a coisa certa e encarar o desafio de dizer não aos interesses especiais. Porque governo tem que buscar, sim, vamos falar não de nova política, não de velha política, mas vamos falar de política clássica. O governo tem que buscar o bem comum. Congresso, ministro? Como negociar com o Congresso? Nós temos um presidencialismo de coalizão. Negociar com base em projeto, valores e princípios. Se o preço da governabilidade for subornar congressistas, vamos dizer que a gente não chegou num bom termo. Porque nós vimos todos esses escândalos de corrupção, nós estamos vendo toda essa deterioração institucional, e o Brasil não cresce de maneira com qualidade há uns 30 anos. Hoje nós estamos estagnados economicamente, com inflação alta, com juros altos. Então, essas concessões éticas nos levaram à armadilha que nós estamos hoje, por isso que nós precisamos de uma nova abordagem. Agora, não podemos generalizar. Não podemos generalizar que ninguém na política presta, que não é possível fazer coalizão em cima de projeto. Agora, o caminho do errado jamais vai nos levar a lugar nenhum. Isso eu tenho confiança nisso. Doutor Augusto Botelho. Boa tarde, ministro. Aproveitando que o senhor mencionou aqui que nós devemos respeitar as regras do jogo, eu gostaria de tratar de um episódio que ficou conhecido como Vaza Jato. Em diversas oportunidades, o senhor não comentou o teor dos diálogos, dizendo que não poderia confirmar a autenticidade, já que havia apagado as mensagens do seu telefone celular. Em 10 de novembro de 2016, o senhor decretou a prisão preventiva de um réu da Lava Jato, sob o argumento de que ele havia apagado mensagem. O Deltan constitui prova ilícita, aquilo que a doutrina e jurisprudência do nosso país entendem como prova ilícita, portanto, jamais podem ser usadas para investigar e acusar alguém. Por outro lado, no pacote que ficou conhecido como 10 medidas anticorrupção, idealizados por Deltan Dallagnol, pela Força Tarefa de Curitiba, apoiados publicamente pelo senhor, havia uma medida de número 7 que flexibilizava essa vedação legal, permitindo, inclusive, que a prova ilícita pudesse ser usada para acusar e para investigar alguém. Pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: hoje o senhor, como pré-candidato a algum cargo público, o senhor mantém esses dois entendimentos? Quais sejam? O senhor entende hoje que a prova ilícita, ela pode, inclusive, ser usada para investigar e para processar alguém, e que quem apaga a mensagem de celular pode estar sujeito a uma prisão preventiva? Augusto, aí a gente está entrando num campo de discussão mais jurídica, que não é exatamente o foco aqui. O que eu posso te dizer é o seguinte: nada nessas mensagens que foram divulgadas revela que houve algum inocente incriminado indevidamente na Operação Lava Jato. Nenhuma dessas mensagens revela que alguém teve prova ocultada da sua inocência. Nenhuma dessas mensagens revelam qualquer espécie de conluio ilícito entre juiz, procurador ou advogados. E você que conhece a tradição jurídica brasileira, você sabe que juízes, procuradores e advogados conversam. Conversam nos gabinetes, conversam no judiciário, conversam de diferentes formas. Do outro lado, o que me espanta muito é que a gente tem um mega escândalo de corrupção. Vamos colocar aqui dados específicos. A Petrobras
há 2 meses atrás, divulgou que ela conseguiu recuperar, por conta da Operação Lava Jato, 6 bilhões de reais de corrupção. Ou seja, o Brasil conseguiu produzir, no mínimo, um escândalo de corrupção de 6 bilhões de reais, embora as estimativas sejam muito maiores. Quando a gente vai analisar o prejuízo que isso foi gerado para o Brasil, isso é muito maior. É só ver lá o quanto se gastou em superfaturamento de refinarias, em obras aquilo que se chama catedrais de deserto, e as pessoas daí vêm, com todo respeito, se indignar ou se resignar em relação a mensagens, sem que essas mensagens tenham qualquer conteúdo ilegal ou conteúdo ilícito. Então, desculpe aqui, você está me para colocar criminosos em liberdade, criminosos que cometeram crimes lá no passado. Ou a gente constrói um país baseado em integridade, honestidade, combate à corrupção, para buscar crescimento duradouro, crescimento sustentável, crescimento inclusivo, e baseado numa ideia que é fundamental na democracia, que ninguém pode estar acima da lei, ou a gente não vai a lugar nenhum. Então, assim, sinceramente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O projeto lá que foi feito pelo Deltan é um projeto do Deltan, e era baseado aqui até umas ideias que tem na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana, que é boa-fé, na colheita da prova ilícita, mas é um projeto que está no passado. Ninguém está querendo ressuscitar esse projeto, restabelecer esse projeto. Agora, questionar a integridade dos procuradores e a minha integridade na Operação Lava Jato, com todo respeito, eu não concordo. E você está errado em colocar esse assunto. Errado em colocar o assunto, por quê, ministro? Tem uma conversa específica que o senhor já comentou, e o senhor chamou de descuido numa entrevista para a Veja. Aqui não é uma conversa, com todo respeito, cotidiana entre advogados, juízes e partes. No momento que o senhor indica uma testemunha para o Deltan, o senhor chamou isso de descuido. Eu queria tratar especificamente de um ponto dessa conversa. Quando o Deltan, diante da recusa dessa testemunha que o senhor teria indicado para o Deltan, teria se recusado a prestar um depoimento. Deltan diz, então, que faria uma intimação oficial com base numa notícia apócrifa. E o senhor, então, respondeu, melhor formalizar, então. Para que não fique muito jurídico, eu vou explicar. O senhor indicou uma testemunha para o Deltan vai atrás dessa testemunha, essa testemunha se recusa a prestar um depoimento. Deltan, então, diz, eu vou forjar uma denúncia anônima, porque, na verdade, a fonte era o senhor, e aí, então, essa testemunha vai prestar um depoimento. O senhor responde, melhor formalizar, então. Isso aqui, ministro, o senhor, aqui bastante experiente, vários anos como juiz criminal, eu como advogado criminal, é uma falsidade ideológica. O senhor não só não repreendeu o procurador, como concordou, o que faz com imenso respeito o senhor quase que um coautor do crime de falsidade ideológica. O senhor acha essa conversa normal? Augusto, o senhor já comentou essa conversa, para começo de conversa, essa troca de mensagens, nem sei se aconteceu. Não, mas o senhor já disse que aconteceu. Essa formalização? O senhor disse que aconteceu. Há essa formalização? O senhor respondeu numa entrevista para a Veja que foi um descuido do senhor, essa conversa. O senhor já respondeu. Estou só usando a palavra do senhor. Não foi exatamente nesses termos, não. Me desculpe. Mas me diga aqui, houve alguma formalização de denúncia anônima relacionada a essa testemunha? Me diga se houve. Me diga se houve alguma coisa. Quem tem que dizer é o senhor, eu não estou sendo sabatinado. Não teve nada, não teve nada. Então, é uma fantasia que você está construindo. Ninguém teve prova, está sendo sabatinado, ninguém foi incriminado com base em prova fraudada na Lava Jato. Isso foi discutido torrencialmente. Não existe um caso, se alguém puder me dizer aqui, um inocente que foi condenado na Lava Jato, indevidamente, com base em prova fraudada ou prova que foi ocultada. Ninguém. Augusto, eu queria passar para a Eliane Cantanhede. Bem, se a gente for discutir Lava Jato, eu acho que a gente vai ficar dias aqui discutindo a Lava Jato. Agora, nesse processo todo, ministro, que foram devolvidos tantos bilhões de reais, houve essa cambalhota em que mocinhos e bandidos ficaram se alternando. Eu não acho que o mundo é feito de mocinhos e bandidos, mas como caricatura para discutir,
os bandidos viraram mocinhos, os mocinhos viraram bandidos, e o Supremo Tribunal Federal é uma parte fundamental nisso. Já que o senhor falou da crise das instituições, que o senhor falou aí das dificuldades institucionais do Brasil, como o senhor vê, o senhor como ex-juiz, ex-ministro e agora pré-candidato à presidência, como o senhor vê a atuação do Supremo Tribunal Federal brasileiro? E o ministro Barroso está ali ouvindo. Não, eu vou discordar em relação a você, Eliane. Cometer crime de corrupção, pagar suborno ou receber suborno, não tem zona cinzenta aqui. É coisa de bandido, é coisa de criminoso. Então, quando se ouve lá, criminalização da política... espera aí, qual que foi a criminalização da política? Quem foi processado na Lava Jato foi porque ou pagou suborno ou recebeu suborno. Podemos não ter esse maniqueísmo, dizer o mundo é dividido em mocinhos e bandidos, mas cometer crime de corrupção é crime, desculpe aqui a redundância. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Não existe, se a gente for partir de um pressuposto que a gente pode construir uma democracia baseada numa ideia rouba, mas faz, rouba, mas é democrático, a gente não vai a lugar nenhum, como a gente não tem ido, né, durante todo esse tempo. Sobre o Supremo Tribunal Federal, eu tenho grande respeito pela instituição. Tá? Eu não vou ser aquele que vai ficar defendendo ofender ministro, não sou aquele que vai defender invadir prédio do Supremo Tribunal Federal. Eu sou uma pessoa institucional. Agora, o Supremo, sim, ele deu um grande apoio à Operação Lava Jato durante um tempo. E, infelizmente, né, nos últimos anos, tem proferido decisões que têm sido lamentáveis, infelizes, com o voto vencido, inclusive, do ministro Barroso, né, com o voto vencido, vigoroso, de uma minoria dentro do Supremo. Mas quando, por exemplo, o Supremo pegou os casos de corrupção, começou a mandar para a Justiça Eleitoral, a gente sabia que aquilo não ia dar em nada, porque a Justiça Eleitoral não está preparada para julgar casos de corrupção ou de lavagem de dinheiro. Quando o Supremo Tribunal Federal reviu a execução em segunda instância, também foi um grande erro, porque implicou na soltura de uma série de criminosos, especialmente de corrupção ou colarinho branco. E a gente sabe que o sistema é de baixa efetividade nesses casos. Agora, ao invés da gente ficar se lamentando ou criticando o Supremo, o que eu tenho defendido é que a gente precisa, além das reformas necessárias para fazer o Brasil voltar a crescer, a gente precisa ter um pacote ético. E o que eu tenho defendido, vamos fazer uma apresentação de um pacote ético que passa pelo fim da reeleição para presidente da República. Tá? Tem uma correlação entre a integridade e o problema da reeleição. O fim do foro privilegiado para todo mundo. É um absurdo que no Brasil, até hoje, nós temos um foro privilegiado para autoridades que são tratadas como se fossem superiores ao cidadão comum. A volta da execução em segunda instância. E a gente precisa discutir seriamente também, né, a autonomia para determinados órgãos de controle, como é o caso, por exemplo, da Polícia Federal. Vamos propor aí um mandato fixo de, 3 ou 4 anos para o diretor da Polícia Federal. A gente viu como isso foi importante no caso da Anvisa, o diretor ter essa autonomia, certo? Como isso é importante agora. Nós estamos no 3º ou 4º diretor da Polícia Federal nessa administração e sempre ele é substituído sem que nós possamos entender a causa que levou a essas substituições. 5? Bem, a gente vai perdendo a conta até passando substituição por substituição. Mas, ao invés da gente ficar apontando o dedo e criticando, embora a crítica é saudável para as instituições democráticas, vamos propor reformas, vamos mexer. E eu, na verdade, sou o único nessa corrida que tenho defendido isso. Né? Vamos perguntar para os outros lá, pré-candidatos, o que eles acham do foro privilegiado, o que eles acham da execução em segunda instância, o que eles acham de autonomia para a Polícia Federal. Eu acho que são pontos fundamentais que nós precisamos tratar durante esse ano 2022.
Ministro, eu queria, se me permite, fazer uma pergunta, quer dizer, aproveitando o gancho que eu acho que é importante. A Eliane fez uma pergunta anterior a respeito, na possibilidade do senhor postular um cargo à presidência da República, o senhor precisa ter uma governabilidade, o senhor precisa tracionar uma discussão com múltiplos partidos e várias instituições. O senhor aqui levanta pontos fundamentais, mas que esses pontos fundamentais que o senhor aponta são pontos que, para o sistema político, são pontos que funcionam com certa dificuldade. Talvez não terão aderência, não passarão. Então, como o senhor pode construir uma governabilidade com pessoas que discordam frontalmente de propósito que quer colocar? Veja, a democracia pressupõe o diálogo, né? Política é a arte do diálogo. Então, na verdade, a própria período 2022 é um período que você coloca esses projetos, coloca essas ideias e abre para o debate e busca as adesões necessárias. Eu acho que um presidente recém-eleito ele tem uma grande força política. E, por exemplo, a ideia de você acabar com a reeleição. A reeleição não deu certo no Brasil para presidente da República. A gente tem que fazer essa constatação de fato, né? Eu vi isso de perto. A pessoa acaba sendo eleita e, desde o primeiro dia, passa a se preocupar mais com a reeleição do que a fazer aquilo que é necessário para construir a prosperidade de um país. E, como eu disse para vocês aqui anteriormente, o que nós estamos em falta hoje no Brasil é um pouco daquele espírito público de liderança, de a pessoa mostrar que está disposta, né, a enfrentar os interesses especiais. E uma forma de demonstrar isso é você fazer alguns autossacrifícios. Então, quando eu digo que é importante você acabar com a reeleição para presidente da República, é porque o presidente acaba também sinalizando para a população e mesmo para o mundo político que ele está disposto a fazer sacrifícios. Quando você encaminha um projeto de emenda constitucional, acabando com o foro privilegiado para todo mundo, inclusive para o presidente da República, é a mesma sinalização. E aí, quando você vai fazer uma reforma administrativa, quando você vai fazer uma reforma tributária, que envolvem também perdas e ganhos, a depender dos grupos envolvidos, você tem a legitimidade para destacar, olha, eu já fiz o sacrifício, eu fiz algum sacrifício, eu cortei, a classe política cortou alguns dos seus direitos e seus interesses. Tá? E eu aposto com você, se encaminhar uma proposta de eliminação da reeleição para presidente da República, projeto, creio que seja facilmente aprovado. Se for encaminhado um projeto para a eliminação do foro privilegiado, desde que também abranja o presidente da República, vai ser aprovado. Tá? Porque existe aí uma questão do próprio presidente da República, ele abrindo mão desse privilégio, sinalizando ao mundo político que esse é um passo necessário. Professora Gabriele. Não sei se eu vou continuar no mesmo tema, tudo bem? A minha pergunta tem a ver também com a quantidade de brasileiros que têm saído do Brasil imigrando. No final de 2021, foi um recorde do êxodo, né, de brasileiros, com mais de 4 milhões de brasileiros saindo do Brasil, comparado em 2012 com 1,2. Então, as principais questões que os brasileiros citam para sair do país são desemprego estruturado, exclusão, falta de esperança, instabilidade política e violência urbana. Então, isso é um acumulado, né, do que aconteceu aí nos últimos anos. O que o senhor acha, né, dessa saída grande, significativa de brasileiros do Brasil que não tem esperança que o país vai melhorar? Esse é um dado muito triste, né, Gabriela? O que a gente tem visto, principalmente no Brasil hoje, é um certo desapontamento, uma descrença em relação ao futuro. Todos nós aqui provavelmente crescemos ouvindo aquela frase famosa, né, do Stephen Ziegler, que o Brasil é o país do futuro, mas esse futuro que nunca chega. E as pessoas vão ficando desiludidas e, lamentavelmente, muitas realmente desistem. Né? Por isso que a gente precisa, na minha opinião, dar uma resposta através da política. Por isso que a gente precisa ter lideranças, tá, dispostas a fazer mudanças reais no país. A gente tem visto, por exemplo, por que a gente não consegue fazer essa reforma administrativa? Por que a gente não consegue fazer reforma tributária? Por que a gente não consegue, né, realmente fazer um impulso transformador na nossa educação pública? Por que a gente não consegue acabar com esse foro privilegiado?
a gente precisa ter lideranças, tá, que estejam dispostas no Brasil a fazer as reformas necessárias e enfrentar esses interesses especiais. Quando isso não acontece, e a gente vê essa sucessão de maus governos, as pessoas vão ficando desiludidas e vão procurando uma saída, que é uma saída legítima, né, embora seja uma saída lamentável, muitas vezes de procurar residir em algum outro local no exterior. Por isso que eu digo, a responsabilidade nossa, né, dos brasileiros, né, da classe política, das lideranças da sociedade civil, das lideranças empresariais, é buscar um novo caminho. E isso é algo que tem me preocupado esse ano, essa polarização. A maioria das pessoas que eu falo não está satisfeita com a perspectiva de ter que escolher entre dois extremos políticos. E não raramente, o motivo da escolha de um dos extremos políticos é o repúdio ao outro. Não pode ser esse o caminho. A gente precisa realmente construir um caminho alternativo, um caminho de centro. E foi por isso até que eu tomei essa decisão, né, de dar um passo atrás para ajudar na formação desse centro democrático. Porque se a gente não tiver um centro democrático aqui unificado, vai ser muito difícil romper essa polarização e a gente vai ter mais 4 anos, e aí espero estar errado, evidentemente, nunca ninguém deseja o mal para o Brasil, mas a gente vai ter mais 4 anos de mau governo e de contínua degeneração institucional, porque não vejo nos extremos propostas que levem a um quadro diferente. E a gente vai ter mais 4 anos de êxodo de brasileiros buscando outras alternativas e perspectivas no Brasil. Espero que nós não tenhamos que pagar esse preço de mais 4 anos à deriva para a gente encontrar um caminho político que seja de verdadeira reforma no Brasil. Doutor Botelho. Ministro, eu queria tratar agora justamente da sua passagem pelo Ministério da Justiça. O senhor deu várias entrevistas recentes, enaltecendo pontos positivos da sua gestão. Recentemente, agora, 2021, final do ano, o senhor afirmou que cerca de 10 mil vidas deixaram de ser ceifadas, foi essa a palavra, no seu primeiro ano como Ministério. Vários especialistas questionam os dados e a metodologia utilizada nesses estudos específicos que falam sobre a queda dos homicídios. De fato, houve uma queda, só que essa queda vem de 2018, portanto, ela é anterior à sua gestão. O senhor também trouxe para si o mérito de ter transferido lideranças do PCC para presídios federais. Ocorre que esses pedidos de transferência também são de 2018, eles foram efetivados, de fato, na sua gestão. Ontem o senhor lançou um site, Brasil com o Moro, em que o senhor afirma que, abre aspas, controlei rebeliões e reduzi os índices de criminalidade. Minha pergunta para o senhor é, se o senhor citasse 2 ou 3 rebeliões que o senhor controlou durante seu período como ministro da Justiça e também quais são os índices de criminalidade em que houve redução, com exceção deste de homicídio, que, como eu já disse, vem desde 2018, e que outros índices de criminalidade houve redução durante a sua passagem pela pasta de ministro da Justiça? Como ministro da Justiça, a gente desenvolveu uma série de programas ali importantes. Por exemplo, o programa Vigia nas Fronteiras. As fronteiras brasileiras são porosas, elas são um problema. Onde a gente instalou esse programa Vigia, e basicamente baseado em planejamento, dedicação e esforço. Não tem aí bala de prata. Então, por exemplo, a gente pegou os batalhões de polícia na região de fronteira, deu treinamento, capacitação, incentivo financeiro e equipamento. Tinha batalhão de fronteira que não tinha óculos noturno, não tinha barco, onde tinha rio, e não tinha rádio comunicador. Então, assim, às vezes são as coisas básicas que você faz, mas geram diferença. Onde a gente fez isso, houve uma escalada em apreensão de drogas, apreensão de armas e de contrabando. A gente revitalizou a Rede Nacional de Perfis Genéticos, que é um instrumento extremamente valioso para a elucidação de crimes no Brasil. O Banco Nacional de Perfis Genéticos tinha sido criado em 2013, por lei, e estava abandonado, que é basicamente a prova do DNA, de colher o DNA no local do crime, inserir no banco de dados e também colher o DNA da população carcerária. Nós fizemos isso. Nós incrementamos a Força Federal de Intervenção Penitenciária Federal, que foi atender, por exemplo, rebeliões que houve em Manaus, foi lá por maio de 2019, e depois fez um trabalho fantástico ali na região metropolitana do Pará, no Complexo Penitenciário de Santa Isabel, que
que era um presídio dominado pelo crime organizado. Eu fui visitar o lugar, tinha lá em letras garrafais, na porta, pintado no presídio, CV, Comando Vermelho. Os agentes penitenciários estaduais não entravam no local. E nós mandamos a nossa força de intervenção, formada por policiais penitenciários federais e policiais penitenciários estaduais cedidos, e eles simplesmente remodelaram. Isso levou, naquele mesmo período, a uma queda expressiva, tá, dos indicadores criminais da região metropolitana do Pará, que é uma das regiões mais violentas do país. Mas, falando de uma outra rebelião importante, vamos destacar o que aconteceu no Ceará. Em janeiro de 2019, houve uma movimentação, né, um ataque de natureza terrorista por organizações criminosas lá do Ceará, Guardiões do Estado e, igualmente, Comando Vermelho. Isso durou cerca de 30 dias. Nós, desde o primeiro dia, provocados pelo governador Camilo Santana, enviamos a Força Nacional de Segurança Pública, enviamos a Força de Intervenção Federal Penitenciária, retiramos os lideranças do crime organizado daquele local e colocamos em presídios federais, e em 30 dias aquela crise foi controlada. Houve, em decorrência, em parte dessa intervenção, uma queda abrupta dos indicadores criminais lá no estado do Ceará por conta dessa nossa intervenção. Os dados aqui eu não estou inventando. 2019 é o ano que nós temos, historicamente, a maior queda percentual de homicídios em relação ao ano anterior. Sim, em 2018 houve uma queda de cerca de 13%, em 2019 houve uma queda de 22%. São dados do IPEA. Menos 10 mil brasileiros morreram assassinados em 2019, em comparação com 2018. E as ações que o Ministério da Justiça tomou, claro que definir qual que é a causa da queda do crime é algo relativamente complexo, mas eu tenho certeza que os programas que nós adotamos fizeram diferença. E, às vezes, existe uma questão no combate ao crime que são atos simbólicos. E essa transferência das lideranças do PCC, a meu ver, foi algo fundamental. Vamos voltar aos relógios lá, 2006. Em 2006, a maior organização criminosa do país, não era tão conhecida, o PCC, cometeu atentados terroristas lá em São Paulo. Paralisou a cidade, porque eles não queriam ser transferidos para presídios federais de segurança máxima. Cometeram aqueles atos. Não foram transferidos. Aquilo, para muita gente, soou como uma espécie de acordo. Se houve acordo ou não, o fato é que eles não foram transferidos. A organização criminosa, que tinha a sua atividade focada em São Paulo, acabou se transformando em uma organização nacional. Por quê? Quando você atende esse tipo de demanda, não ser transferido após esses ataques, você manda um recado errado para o mundo da criminalidade. Você manda um recado que o Estado não tem coragem de lidar com o crime organizado. Bem, a primeira coisa que nós fizemos, quando assumi o cargo de Ministério da Justiça, foi realizar a transferência junto com o novo governo de São Paulo. Parece algo trivial, muitas vezes, mas vamos dizer, desde 2006, ninguém tinha tido coragem de fazer isso, e nós fizemos. E não era simplesmente pegar e transferir. Aquilo foi uma operação de guerra, que envolveu Forças Armadas, as forças policiais do Estado de São Paulo, para a gente fazer a transferência. E a gente mudou as regras. No dia que eles pisaram nos presídios federais, nós mudamos as regras de visitação. Visita agora só no parlatório e tudo gravado, para que a gente evitasse o encaminhamento de salves gerais que pudessem atentar contra a população. Além de nós realizarmos uma série de operações, que chamou ABAFA, em presídios que eram controlados pelo crime organizado, para que a gente não tivesse uma reação contra a população civil. Diziam que era impossível fazer essa transferência, que eles iam fazer o país virar de pernas para o ar. Nós fizemos, e fazendo isso, nós mandamos um recado poderoso ali para o mundo do crime, de que havia uma nova ordem em vigor, de lei e ordem. Claro, não aqui, combate ao crime não é bang-bang, mas precisa, sim, ter aplicação da lei firme contra o crime organizado. De fato, o pedido para transferência deles, dos presídios estaduais para presídios federais, foi em 2018.
ainda no primeiro semestre. Mas os governos anteriores não fizeram e não fariam essa transferência. Eu cheguei a conversar, inclusive, com o então governador do Estado para fazer essa transferência e ele simplesmente não queria. Assim como não queriam, não havia ali a vontade necessária para se fazer no âmbito também federal. Então, nós fizemos. Tá? Aqui o mérito eu compartilho com o governador João Dória, que aceitou também, desde o primeiro momento, fazer essa transferência. Resolve o problema do crime organizado? Não. Mas é um passo importante no enfrentamento, porque não se pode deixar essas lideranças à vontade para cometer crimes, comandar crimes de dentro dos presídios. E nós fomos os que fizemos os atos necessários para neutralizar essa possibilidade. Antes de encerrar, eu queria dar à Isabela a oportunidade de fazer a última pergunta. Eu queria continuar no tema de segurança pública, porque é um tema que eu estudo, eu acho que ele é muito crítico para o Brasil. E aproveitando agora que o senhor estava falando da sua gestão à frente do MJSP, eu queria perguntar, diante de tantos estudos científicos que demonstram que a maior circulação de armas aumenta a violência, primeiro, qual a sua opinião sobre a política de flexibilização de acesso a armas, a posse e ao porte de armas, que foi iniciada pelo governo Bolsonaro ainda durante a sua gestão, durante a MJSP? E qual o seu plano para a segurança pública do Brasil, aproveitando que o senhor está postulando um cargo eletivo, um plano para a segurança pública que vá além do combate à corrupção e que realmente considere a população que é mais afetada pela violência no Brasil, que é a população que é socialmente e economicamente vulnerável? Não, excelentes perguntas. Veja, durante o meu período no Ministério da Justiça, houve basicamente duas medidas de flexibilização. Uma relacionada à posse da arma em casa, tá? Que foi uma mudança numa portaria da Polícia Federal, porque a regra da Polícia Federal colocava a discricionariedade do delegado decidir se a pessoa deveria ou não ter direito ali à posse da arma em casa. Nós entendíamos que aquele elemento discricionário não era o melhor, porque deixava muito aberto para a polícia tomar uma decisão, isso, inclusive, podendo gerar situações impróprias nesse relacionamento. Então, teve um primeiro decreto que foi publicado, acho que em janeiro ou fevereiro de 2019, que assim ali eu realmente assumo a responsabilidade, eu ajudei a fazer esse decreto. Depois, uma outra medida que foi adotada pelo Congresso, que eu também era a favor, que era a utilização da arma, da posse da arma, na extensão da propriedade rural. Havia uma reclamação, principalmente do setor agropecuário, de que não tem segurança pública. É muito difícil segurança pública nas zona rural. E o proprietário, seja pequeno ou grande agricultor, podia ter uma arma entre quatro paredes. Ora, estender isso para a propriedade dele me pareceu absolutamente razoável e isso foi aprovado pelo Congresso. Relativamente a outros temas, de flexibilização de porte de arma, que é diferente da posse na casa, e flexibilização de porte de armamento pesado, de grosso calibre ou de repetição automática, eu fui contra. E sempre coloquei essa posição de uma maneira muito clara. Eu não concordo que pessoas possam andar na rua portando, por exemplo, armas automáticas ou armas de grosso calibre. Então, minha posição em relação a esse tema sempre foi no sentido de respeitar um eventual, vamos dizer assim, desejo das pessoas de terem uma posse de arma na casa delas, observados uma série de limitações, e mais restrito em relação ao porte. Eu acho que o controle realmente sobre o armamento é importante, mas nós temos que respeitar também o desejo de muitas pessoas de terem ali a posse de uma arma em casa, controlando para que isso não caia nas mãos do crime organizado. Então, aí, elementos de rastreamento são fundamentais. Políticas de segurança, como mencionava há pouco, no meu ano de gestão, caíram 22% dos homicídios. Isso nunca tinha acontecido antes. Roubos a banco, aqui eu posso estar enganado com o percentual, caiu algo em torno de 30% a 40%. Então, houve, sim, uma queda extremamente significativa desses crimes. Tem os outros indicadores, mas dá para pesquisar na página do Ministério da Justiça, do Cinesp,
né, e a gente não tinha nenhum motivo ali para falsificar dados, eram dados que nós recebíamos dos estados e nós apenas fazíamos essa consolidação. Mas também o IPEA, que é um instituto bastante reconhecido, aponta essas mesmas quedas dos principais indicadores criminais. O que eu acredito em matéria de segurança pública? Sim, existe uma questão social que tem que ser enfrentada, e muitas vezes ambientes socialmente degradados podem ser um problema em gerar situações de violência, mas, do outro lado, o combate ao crime não se resume a um problema social. É importante, sim, que a polícia faça um trabalho não só preventivo, e aqui não só a polícia, mas o Estado, faça um trabalho preventivo, mas também repressivo, desmantelar gangues perigosas, que muitas vezes vitimam principalmente as comunidades mais pobres. Eu não imagino qualquer pessoa de menor renda, pobre, que gosta de viver numa zona sob o domínio do crime. Então, nós precisamos conciliar as duas coisas. A visão, a meu ver, errada é quando a gente pensa que pode resolver o problema da criminalidade somente como um problema social, ou que pode resolver o problema da criminalidade apenas com medidas de repressão. Nós temos que conciliar as duas coisas, e é isso que a gente propõe também no nosso programa sobre esse tópico. Não, professor e amigo Hussein Khallout, eu vou subverter aqui o fim, porque é o seguinte, nós não podemos encerrar essa mesa sem perguntar para o ministro Sérgio Moro. Se há um consenso nacional, é que a terceira via só é possível com a união de vocês, né? A união do MDB, PSDB, União Brasil e tal. E todos os três estão muito rachados, né? E, inclusive, o senhor acaba de ir para um partido que é rachado em relação ao seu próprio nome. Qual é a viabilidade e qual é o espaço para a terceira via nessa eleição? Desculpa, Hussein. Estourando o tempo aqui, daqui a pouco passa aquela bengalinha, né, e puxa todo mundo para fora. Joga o microfone na minha cabeça. Eles já vão desligar os nossos microfones. Mas, Eliane, é uma excelente pergunta. Esse meu movimento, né, todo mundo falava, olha, o Centro Democrático precisa se unir, as pessoas têm que ter desprendimento em relação às suas próprias ambições pessoais. Eu nunca coloquei o meu nome como uma ambição pessoal. Claro, não vou dizer que ninguém tem uma ambição de melhorar o Brasil, de mudar o Brasil para melhor. Isso claro que a gente tem esse sentimento. Mas a gente tem que partir do pressuposto que, acima das ambições pessoais, há uma necessidade de união do centro. E eu fiz esse movimento, né, me coloquei agora no União Brasil, meu nome está à disposição. Quem decide sobre essa questão vai ser lá o partido, e especialmente o presidente Luciano Bivar, que tem sido vamos dizer assim, o principal agente na formação desse centro democrático. Eu espero, sim, que seja possível a construção desse centro democrático para que a gente possa enfrentar, em melhores condições, esses extremos e romper a polarização. Por isso que eu tenho dito, olha, eu sou um soldado da democracia, eu quero o melhor para o meu país. E essa atitude que eu coloquei, que eu tomei, né, mostra, não quero aqui nem fazer nenhum autoelogio, coisa assim, não me entendam mal, mas mostra o meu desprendimento para a gente conseguir construir essa saída política. Agora, é especialmente importante que o candidato do centro seja um candidato competitivo, né? O que nós estávamos vendo nas pesquisas, é que meu nome estava lá em terceiro lugar, depois de Lula e de Bolsonaro. Então, acho que na formação desse centro democrático, eu tenho uma participação importante. Agora, isso vai depender, evidentemente, tá, na discussão dos partidos entre eles e nas discussões internas do partido. Tá? No meu caso em especial, quem está discutindo essa questão é o presidente do União Brasil, Luciano Bivar. Agora, é importante, não é só o mundo político, é importante que a sociedade civil e o setor privado brasileiro se posicionem, e digam o que esperam para o futuro do país. Há realmente um desejo de se ter uma via democrática contra esses dois extremos? Se há isso, as pessoas precisam se erguer e se manifestar. Porque o que eu mais ouvi durante esses meses
né, falava aqui até brincando, muitas vezes era, precisamos de uma terceira via, e tapinhas nas costas. Ou seja, se a sociedade, se o setor privado, se as pessoas não se mobilizarem para se ter um candidato de centro que possa vencer os extremos, nós não teremos. E teremos mais 4 anos, infelizmente, e aqui eu espero estar errado, mas se tiver mais 4 anos com algum desses extremos, são mais 4 anos perdidos e de progressiva degeneração institucional. Então, é aquele momento, né, que os brasileiros têm que se levantar. Né? Os brasileiros têm que discutir que país que eles querem para o futuro e discutir realmente se a gente quer ter esse Brasil do futuro ou se nós vamos perder mais 4 anos, no mínimo. Né? Porque a minha preocupação é que esses 4 anos possam ser um período ainda maior. Eu estou à disposição, tá? Mas eu sou um soldado para a formação desse centro democrático, que eu acho que é o passo mais importante para o país hoje. Ministro Moro, antes de encerrar, eu queria fazer perguntas rápidas e objetivas. O senhor acha que o senhor é capaz de ser, digamos, o pilar estrutural desse centro democrático, sendo o senhor nascido no Paraná, todo mundo esperava que o senhor fosse candidato pelo Paraná, e o senhor mudou em relação à mudança do seu domicílio eleitoral. Então, o senhor pretende ser agente catalisador parte de São Paulo, que o senhor pretende lançar a sua candidatura à presidência da República? Professor, na verdade, eu estou, como disse, um soldado da democracia para a formação dessa união do centro. Tá? A minha posição nisso está sendo discutida no âmbito do União Brasil e, evidentemente, pelo presidente Luciano Bivar nessas discussões. Então, há várias aí possibilidades. Eu nunca tive, vamos dizer assim, eu não posso ter a arrogância, né, de me colocar como a pessoa a ser escolhida. Meu nome está à disposição, né, para nós podermos fazer essa discussão. Agora, eu tenho que, aqui dentro de um partido político, nós temos que seguir aqui com humildade a orientação do presidente do partido. Muito bem. Bom, nosso painel chegou ao fim. Eu quero agradecer a paciência de todos vocês, agradecer à Brasil Conference por ter nos concedido uns 3 ou 4 minutos a mais para a gente concluir essa pergunta da Eliane. E eu queria, se me permitirem, fazer um esclarecimento, talvez, eu como moderador, para não parecer que eu estou tomando partido dos lados nessa contenda, mas como cientista político, eu gostaria de dizer que, quando a gente fala de extremismo e colocar 2 forças políticas como extremadas, talvez isso não reflita a realidade do terreno. Eu acho que sim, o presidente Bolsonaro mostrou-se ser um político extremista, mostrou-se ser um político radicalizado, ele procura fazer isso constantemente no exercício da função pública, na condição de presidente da República, né? O senhor reconheceu de que ele aviltou as instituições, impediu a implementação de uma política anticorrupção nas instituições públicas brasileiras, mas eu acho que isso não se trata da defesa nem do presidente Lula, nem do PT. Eu acho que não é, na condição de cientista político, apropriado trazer uma avaliação colocando um governo ou uma instituição partidária que exerceu o poder durante 13 anos, vencendo 4 eleições presidenciais, como um polo extremado no exercício da política nacional. Né? Eu acho que, sim, pode haver críticas às políticas públicas, é importante, mas rotular de extremismo é um pouco perigoso, e é importante que isso seja dito. O PT, quando foi empichado, reconheceu o resultado jurídico do processo de impeachment. Houve uma transição pacífica do poder, não houve movimentações contra esse processo. O presidente Lula, quando a sua prisão foi determinada pelo senhor, ele cumpriu a decisão judicial, ele não desafiou a decisão judicial, então isso reflete um pouco também ao espírito democrático, ainda que haja discordância sobre a sua política pública ou a sua conduta, então é importante reconhecer isso. Eu acho que colocar Bolsonaro e Lula na mesma equivalência me parece uma grande distorção histórica, ainda que
pode-se criticar o ex-presidente da República e todos os outros ex-presidentes, quem quer que esteja no poder. Não há uma simetria possível, equivalente, entre os dois lados, no exercício do cargo público, no exercício da função pública e no respeito às instituições de Estado. Com isso, eu encerro o painel. Muito obrigado.